Estamos de regresso depois de concluir o nosso primeiro projeto, um pequeno conjunto de vídeos onde vamos introduzir aqui mais algumas informações e funcionalidades relacionadas com o Laravel, para depois voltarmos ao desenvolvimento de um novo projeto, não necessariamente mais complexo, mas que possa já refletir estes novos conceitos que nós vamos aqui falar. E neste vídeo nós vamos falar aqui sobretudo sobre as vantagens da utilização de um mecanismo como é o caso do PHP Artisan. Como já tivemos a ocasião de verificar, o PHP Artisan é usado, por exemplo, para nós criarmos algumas estruturas de fecheiros dentro do nosso projeto, como é o caso de um model, ou de uma migration, ou então de um controller. Mas o PHP Artisan é, de facto, uma ferramenta extraordinariamente poderosa e que nos pode agilizar de uma forma extraordinária o nosso processo de desenvolvimento. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos acesso a ferramentas que nos permitem escrever código mais rápido, implementar funcionalidades mais rápido dentro do nosso projeto, então nós vamos estar a ganhar tempo e com isso vamos desenvolver o nosso projeto teoricamente de uma forma mais rápida. Bom, neste curto vídeo eu vou-vos mostrar aqui algumas das potencialidades do PHP Artisan. Obviamente que não vamos explorar todas porque são imensas, mas para isso eu criei um novo projeto de Laravel. Nós podemos usar já o PHP Artisan para ver qual é a versão do Laravel que nós temos. Neste caso eu escrevo aqui no terminal PHP Artisan --version. E desde que eu esteja dentro da pasta onde está o meu projeto, o PHP Artisan vai me indicar que a versão da framework é esta que aqui está. Eventualmente vocês poderão ter uma versão diferente, não há qualquer problema. Isto serve apenas para nós podermos ter a certeza absoluta de que estamos a usar uma versão 8 ou versão 9, 10 e por aí fora. Mas o PHP Artisan, eu vou aqui puxar mais, abrir aqui o meu terminal por completo, o PHP Artisan é bastante mais complexo. Se eu colocar aqui PHP Artisan, aliás, não é complexo, não é o termo correto, é mais completo do que isto. Vocês vão ter a oportunidade de verificar aqui então que existe aqui, desde a instrução que eu coloquei PHP Artisan, uma indicação muito grande de comandos, opções, etc. E aqui nos Available Comments nós já usamos alguns. Neste caso usamos muito aqui o Make, já usamos o Make Controller, já usamos o Make Model, já usamos o Migration também, aqui o Migrate, já fizemos rollbacks e refresh, etc. Bom, reparem aqui no seguinte, eu vou fazer aqui um clear para limpar tudo isto. Vocês têm assistido sistematicamente à criação de controllers ao longo desta playlist da seguinte forma: PHP Artisan make _controller e depois nós temos que colocar ali no fim o nome do controlador. Neste caso vamos colocar aqui clientes, ok? Íamos ter um controlador expressamente para gerir toda a gestão, peço desculpa pela repetição, mas para fazer toda a gestão dos clientes de uma loja online. Ora, quando eu clico aqui no Return, é criado o controller. O controller é criado dentro da pasta app HTTP Controllers. E nós temos aqui então, com aquele nome que nós demos, o clientes. No entanto, se nós olharmos aqui para o nosso código, de facto o que nós temos é um fecheiro com muito pouca informação. Basicamente diz aqui que faz parte do namespace app HTTP Controllers, que irá com certeza a determinada altura usar o request, que é um assunto sobre o qual nós iremos falar durante os próximos vídeos, e depois tem aqui a construção da minha classe. Mas como podem verificar, ele não contém nenhum método pré-concebido, portanto eu teria que começar a escrever aqui os métodos para apresentar formulários, guardar formulários, etc. Tradicionalmente o que acontece é que os nossos controllers podem, em muitos casos, serem controladores de resources ou de recursos. O que é que isto significa dizer? Que nós queremos criar um controlador para gerir clientes, então certamente vamos ter um método para apresentar o formulário para criar um novo cliente, um método para apresentar o formulário para editar o cliente, um método para guardar os dados do cliente, guardar a edição dos dados do cliente e até um método para eliminar os dados do cliente. Ora, para isso, o PHP Artisan permite-nos criar um controller de recursos ou um resource controller. Como é que nós fazemos? Muito simples. PHP Artisan make _controller. Vamos lhe dar o nome clientes. Mas agora vamos colocar --resource. Ok? Ou então simplesmente R, mas só com um traço. Resource. Ok? Então se eu fizer aqui este comando,
O que aconteceu ali com a flag "-r" é o seguinte, reparem, já não tenho apenas um controlador limpo, vamos dizer assim, mas temos aqui com muitos métodos. Vocês podem verificar aqui que são bastantes métodos. Ora, explicando de uma forma muito sintética o que é que cada um dos métodos é, este aqui é para apresentar a lista dos recursos, sendo que os recursos aqui são então os registros, ok? Então, se eu quiser apresentar aqui os registros, obviamente que eu tenho que carregá-los a partir de um módulo, da base de dados, etc. E depois apresentar uma view que vai listar esses registros aqui no index, é a página de entrada. Depois, vocês vão reparar aqui que nos comentários ele diz que faz um return de uma response. Ora, obviamente faz sempre o retorno de uma resposta, sendo que a resposta neste caso pode ser uma view. Naturalmente será o caso mais concreto, será uma view. Depois nós temos aqui o create. Bom, o que é que o create faz? Basicamente está aqui indicado. Show the form for creating a new resource. Isto é, apresenta o formulário para criar um novo recurso. Neste caso o recurso é criar um novo cliente. Então nós podemos já aproveitar aqui o create para definir estas informações que aqui estão. Ou neste caso, para apresentar o formulário, ou a view que contém o formulário para criar. Depois temos o store. Ora, o que é que o store é? O store funciona em conjugação com o create. Neste caso o create é para apresentar o formulário onde nós preenchemos os dados do novo cliente. O store vai ser o método que vai ser executado quando o formulário for submetido. Então, ao ser submetido, o que vai acontecer é que nós vamos necessitar aqui de um request. Este request vai nos trazer todos os inputs preenchidos no formulário de criação do novo cliente e nós depois podemos tratá-lo aqui dentro, nomeadamente fazer a validação dos formulários, que é algo que nós vamos fazer também já nos próximos vídeos, vou-vos mostrar várias formas de vocês o fazerem, e depois guardar na base de dados. De seguida, nós temos aqui o show. O show, tradicionalmente, vai servir para apresentar os dados de um cliente que nós queremos editar. Neste caso, apresenta os dados de um cliente, ok? Ora, aqui não é o apresentar, eu peço desculpa, o apresentar apenas, o editar vai ser aqui em baixo, mas reparem aqui o que é que acontece. Neste caso, se eu selecionar de uma lista ou de uma tabela, por exemplo, um cliente sobre o qual eu quero ver determinados detalhes, então eu posso usar aqui o show para ir buscar o cliente cujo ID é identificado aqui e depois levar toda essa informação para uma view, onde vai ser apresentado um detalhe mais específico com os dados desse cliente. Agora sim, temos aqui um outro método para editar. Ora, este edit não é ainda o método que vai proceder às alterações dos dados do cliente na base de dados, é sim um método que vai servir para ir buscar um determinado cliente e depois enviar essa informação para uma view que vai conter o formulário onde nós podemos editar os dados do cliente, por exemplo, o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone, etc. Para que essa edição seja consumada, temos depois aqui o update. O update significa atualizar. Ora, neste caso, update the specified resource in storage. Portanto, ele atualiza o recurso, neste caso, o cliente, no local onde é guardado, que neste caso é uma base de dados. Então, nesta circunstância, o que é que vai acontecer? Ele recebe não só o request, que é, neste caso, o conjunto dos inputs que são preenchidos nesse formulário de edição, mas recebe aqui também o ID do cliente, isto é, o ID do cliente relativamente ao qual nós vamos editar essa informação. Atenção que eu quero fazer aqui um sublinhado importante nesta fase. Nós estamos a falar de uma estrutura de um controller que é genérica. Não quer dizer que vocês sejam obrigados, literalmente, a fazer aqui toda esta sequência de procedimentos. Vocês podem ignorar alguns, podem acrescentar outros, podem até alterar os próprios nomes deles. E finalmente, olhando aqui para baixo, nós temos o destroy. O destroy está intimamente relacionado à expressão do delete. Pode ser um delete, um hard delete ou um soft delete, depende da forma como vocês tiverem organizado o vosso módulo. Neste caso, se nós evocarmos, por exemplo, clicando num botão de trash ou de delete, se nós evocarmos a execução deste método através de uma route criada para o efeito, e neste caso, atenção, porque as routes não estão criadas, isto é, se eu for aqui às routes web, vocês vão verificar que a construção do controller não criou ou não adicionou aqui routes para o caso. Mas o que vai acontecer então é que vocês têm aqui já esta estrutura toda, neste caso concreto aqui no destroy, para poder chamar através do model
qual é o cliente que vocês querem eliminar, fazer a destruição desse cliente e depois reencaminhar eventualmente para a apresentação da listagem de todos os clientes. Esta é uma forma muito interessante de nós podermos agilizar os processos. E reparem que com uma simples linha de comando nós conseguimos criar estes mecanismos todos que aqui estão. Eu vou aqui eliminar o clients e vou-vos mostrar uma forma ainda muito mais engenhosa de criar uma estrutura quase completa, que é o PHP Artisan make model, isto é, vou criar um model e a partir do model eu vou criar também a migration, isto é, a migration que vai permitir construir a tabela na minha base de dados e vou criar um controlador de recursos. Então reparem aqui o seguinte, eu posso fazer make model cliente, porque depois a tabela vai se chamar clientes, então eu vou colocar make model cliente, vou colocar aqui o menos M de migration, R de resources. E neste caso vou colocar aqui também o C. Eu não sei se a ordem é importante, poderemos eventualmente trocar aqui as ordens. O que vai acontecer agora é o seguinte, vamos aqui executar e reparem, model created successfully, created migration e agora vai aparecer o create controller. Okay? Cá está então os três ficheiros, vamos lhe chamar assim, porque são de facto, foram criados com sucesso. Ora, reparem o que é que aconteceu aqui. Temos o cliente controller exatamente com a mesma estrutura que eu vos indiquei anteriormente, portanto com todos estes métodos aqui que vão servir para nós fazermos todo o CRUD, create, read, update e delete, mas temos para além disso dentro do model, temos um model de cliente que já tem aqui o model preparado para nós podermos colocar configurações sim ou não, ou podemos começar a utilizá-lo logo out of the box, e para além disso foi colocar aqui no database nas migrations, eu entretanto apaguei todas as migrations que cá estava e ficou a pasta vazia e agora não, já aqui tem este fecheiro que foi a migration criada simplesmente com este comando que aqui está, isto é, criou estas três componentes. Depois se nós formos ver aqui as routes, nós vamos ver aqui nas routes web, obviamente que nós ainda não temos aqui as nossas routes criadas. Portanto, terminando apenas este vídeo com esta referência, é muito importante que vocês comecem a ter a percepção das potencialidades do Artisan, para vocês poderem ter acesso a uma documentação mais aprofundada sobre cada uma das funcionalidades, é relativamente simples. Se vocês colocarem PHP Artisan, ele vai-vos dar uma listagem inicial de todo o tipo de comandos que existem. Se vocês têm dúvidas ou têm alguma curiosidade em perceber, por exemplo, na construção de um controller, quais são as propriedades ou as opções que existem, vocês podem colocar PHP Artisan, make controller, e depois colocar espaço ou traço H, o H de help. Então se nós pressionarmos agora o return, o que vai acontecer é que ele não vai criar um controller chamado "-h", não faz sentido, mas vai nos dizer que para este comando em específico existem estas opções que aqui estão. Okay? E depois obviamente vocês têm aqui as opções que tradicionalmente podem surgir em alguns casos com duas formas, isto é, o "-i" ou o "-evocable" é exatamente a mesma coisa, podem escrever "-i" ou "-evocable", e reparem que a constância é esta, nós podemos colocar o "-m" ou o "-model", e aqui é uma versão diferente porque podemos criar, não do model criar o controller, mas sim do controller dizermos que queremos criar um model e definir à frente qual é o seu nome. Mas, como podem observar aqui, há muitas informações, nomeadamente aqui o resource, isto é, nós poderíamos ter escrito PHP Artisan make controller clientes --resource, ok? Ou então o "-r", que foi aquilo que nós fizemos. Certo? Então, no próximo vídeo nós vamos continuar a explorar mais funcionalidades do Laravel.